Em junho de 2020, vários veículos no mundo inteiro reportaram um suposto anúncio de uma nova temporada da série Black Mirror num ponto de ônibus em Madrid. A peça continha o título da série com a seguinte tagline: sexta temporada, ao vivo agora, em todos os lugares. Tudo isso junto com os logos da própria série e da Netflix, aplicados num espelho do tamanho de uma pessoa. Entendeu? Porque nós somos o Black Mirror. Mas nada disso era verdade. Não teve temporada nova de Black Mirror nessa época. Nenhum anúncio em si era real. Era tudo Photoshop e a peça foi criada por um estúdio espanhol chamado Brother Ed como uma reação à sequência maluca de acontecimentos de 2020 que, não sei se você lembra, mas foi o ano da pandemia, das videochamadas, a nuvem de gafanhotos, os protestos do movimento Black Lives Matter e do meme da Cabeleleila Leila. Salão de cabeleireiro da Cabeleleila Leila. Entre outras coisas. 2020 foi uma época em que a gente tava muito imerso nas redes sociais. Você se lembra? E existia essa conversa ali em 2020, né? A de que a gente, todos nós, estaríamos vivendo num grande episódio de Black Mirror. Diante, em grande parte, da pandemia, das videochamadas, das lives, da explosão do TikTok, uma famosa frase era repetida em muitos lugares. A frase era a seguinte: uau, isso é muito Black Mirror. Essa frase é anterior a 2020, claro, e continua sendo repetida ainda hoje por algumas pessoas, em especial do ano passado pra cá. Principalmente, claro, por causa da novidade mais disruptiva e distópica dos últimos anos: a Lu da Magalu. Brincadeira. Eu tô falando, entre outras coisas, do ChatGPT e das diferentes inteligências artificiais generativas que surgiram nas nossas vidas nos últimos anos, com promessas de tornar o nosso trabalho obsoleto e subjugação da espécie humana. A gente fica na torcida, né? E com a chegada de uma nova temporada de Black Mirror, dessa vez de verdade, no meio de milhões de controvérsias sobre inteligência artificial, machine learning, algoritmos, regulação dos big techs, o inesquecível metaverso e o revival do óculos do Chaves, fica aquela sensação de que a antologia de ficção científica criada por Charlie Brooker de fato se tornou mais relevante do que nunca. Join me on a journey where getting lost is the only true destination. Será? Quer dizer, a gente tá falando de um dos produtos ficcionais mais relevantes dos últimos anos, não me entendam mal. Minha questão é, com tudo isso que tá acontecendo, com a realidade em si se tornando cada vez mais distópica, a gente ainda precisa de Black Mirror? Para começo de conversa, eu queria pedir para você parar um minutinho da sua vida para pensar sobre essa famosa frase: uau, isso é muito Black Mirror. Quando a gente usa ela? Por que a gente usa ela? Por que a gente escolheu esse produto ficcional específico para pensar sobre a nossa relação com tecnologia e o futuro? Claro que diferentes pessoas podem escolher diferentes obras. Eu, pessoalmente, escolheria várias outras. Mas a frase que a gente vê por aí é essa, né? Isso é muito Black Mirror. Por quê? Para me preparar para esse vídeo e talvez responder essa pergunta, eu decidi assistir todos os episódios de Black Mirror lançados até hoje. Por nada, viu, queridas? A ideia é fazer um breve, mas não tão breve, panorama da série de 2011 até 2023 e refletir um pouco sobre alguns pontos fortes, mas principalmente sobre as limitações narrativas desse produto ficcional enquanto ferramenta para compreender a realidade ou o futuro. Resumindo, será que isso é tão Black Mirror assim? E aí, durante a minha pequena, grande maratona, eu me deparei com uma pequena, grande dificuldade. Cada episódio de Black Mirror se passa numa realidade completamente diferente, com personagens e atores completamente diferentes. Cada uma dessas histórias é um mundo à parte, com problemas e virtudes bem específicas. Dá pra falar sobre tudo de uma vez só? Será que eu consigo sintetizar uma ideia central dessa bagunça toda? Não. Mas apesar dessas histórias serem bem diferentes entre si, a gente sabe, intuitivamente, que tem alguma coisa que une elas. Que coisa é essa? Ótima pergunta. É bem por aí mesmo que a gente vai começar. Pra gente conversar sobre Black Mirror, é interessante a gente entender primeiro o que diabo é uma... Parte 1, antologia. É impossível arranjar trabalho. Quem disse isso? Você. Eu?
Não, a Daisy de verdade disse... Não, o que ela quis dizer, quer dizer, o que eu quis dizer... Em 2023, além de uma temporada nova de Black Mirror, a gente viu também o retorno de uma inesquecível antologia distópica. O quadro Retrato Falado com Denise Fraga, que retorna ao programa 16 anos depois. Tá bom, não é uma distopia, mas será mesmo? Ligue agora e alugue o meu marido. Entre 2000 e 2007, Retrato Falado era um dos quadros de maior sucesso do Fantástico e nele, Denise Fraga encenava histórias da vida real enviadas por telespectadores por carta ou e-mail. Cada episódio tinha cerca de 10 a 15 minutos e contava diferentes ocorridos, entre, por exemplo, uma fã que só queria abraçar o Roberto Carlos, a primeira viagem de uma mulher com medo de avião e aluguel de marido. Sim, aluguel de marido. Ligue agora e peça o seu. Nenhuma dessas histórias tinha uma relação direta uma com a outra, mas o que elas tinham em comum, além da presença carismática de Denise Fraga, era o tom pitoresco, algumas gags visuais, enfim, a vibe. Mas se a gente tá falando de Black Mirror, talvez o exemplo brasileiro mais comparável de antologia seja... A Vida Como Ela É foi uma série de TV exibida entre março e novembro de 1996, também como uma parte da programação do Fantástico. Ela era baseada numa série de contos escritos por Nelson Rodrigues durante os anos 50 e 60 no jornal Última Hora. Os episódios eram narrados por José Wilker, cada um deles contava uma história completamente diferente, com personagens completamente diferentes, lidando com temáticas tipo adultério, pecado, desejo e as linhas borradas que circundam as morais e os bons costumes da família tradicional brasileira. A possibilidade de aventura, de romance, poesia, sexo e permissividade. Mas o que marcava essas histórias, além das temáticas, eram os plot twists, os finais perturbadores e o tom sombrio. Ou seja, a vibe. Eu lembro muito de um episódio que contava a história de um cara que tinha 2 esposas. Alô? É o departamento de fiscalização da monogamia e do relacionamento alheio? Eu tenho uma denúncia. Enfim, cada uma dessas esposas vivia numa casa diferente e uma não sabia da existência da outra. Todo dia depois do trabalho, esse cara precisava jantar com as 2 esposas. Uma depois da outra. No começo, isso era só um inconveniente, mas aos poucos, aquilo vai ficando cada vez mais sufocante, até que esse cara não aguenta mais dormir estufado com azia todas as noites e... Bom... No banheiro, rabiscado, o motivo do gesto tresloucado. Morro porque não quero mais jantar 2 vezes. Uau, isso é muito Black Mirror. Um sal de frutas resolvia, né? Enfim, o que a gente chama de antologia é um produto midiático que agrupa diversas obras, que podem ser literárias, cinematográficas e musicais, por exemplo, e que exploram uma mesma temática, gênero, período, linguagem, formato ou até mesmo autoria. A origem desse tipo de história pode ser resgatada ali mesmo, na Grécia Antiga, um lugar repleto de homossexuais. A primeira antologia que se tem conhecimento hoje é uma coletânea de poemas reunidos por um tal de Meleagro de Gadara, que no prólogo dessa coletânea se refere à obra como uma guirlanda de flores que, em grego, tem a mesma origem da palavra antologia. De lá pra cá, a gente vê esse formato na literatura e na poesia, com coletâneas de contos, por exemplo, ou até mesmo, de certa forma, no teatro de Shakespeare, que, na segunda metade do século XVI, reunia um mesmo grupo de drag queens e contava diferentes histórias em suas encenações e concursos de bate-cabelo. A antologia televisiva se tornou particularmente popular nos últimos anos por causa de séries tipo Black Mirror, Love, Death and Robots, American Horror Story, Fargo e alguns exemplos não tão famosos, mas relevantes, como Electric Dreams, O Gabinete de Curiosidade do Guilherme Del Toro, a recente Kizaki Moto e a brasileira Histórias Impossíveis. Cada grande surta quando a senzala vira universitária. Não é exatamente um gênero narrativo, mas um formato. O que define uma antologia não é uma linguagem específica, um estilo específico, mas sim essa premissa bem genérica. Diferentes histórias não necessariamente relacionadas, mas agregadas ao redor de um elemento em comum que pode ser qualquer coisa. O escopo é enorme. Podem ser comédias da vida real, crônicas sobre família, relacionamentos e sexualidade, romances góticos, contos de ficção científica, ou até mesmo o Gugu fantasiado de taxista circulando pela cidade. Isso é muito Black Mirror. No caso de Black Mirror e alguns exemplos que eu vou mencionar aqui, a gente tá falando de um tipo específico de antologia que ficou bastante popular. É uma maneira específica de contar um tipo específico de história. Aquela história que quando acaba você fica...
Uau. Pode não ser uau, pode ser tipo, E séries antológicas com grandes reviravoltas e finais perturbadores não são algo novo na mídia. As literaturas de horror, ficção científica estão cheias de exemplos que precederam e inspiraram Black Mirror. Mas mesmo na TV, a gente já tinha uns exemplos bem emblemáticos décadas antes da série britânica. Uma das primeiras produções que investiram nesse formato foi Fireside Theatre, de 1949, que foi exibida na NBC, nos Estados Unidos. Por diversos anos, cada episódio da série era introduzido por um apresentador que contava uma breve sinopse. Sim, gente, tipo linha direta. Investir numa produção desse calibre significava poder utilizar diferentes histórias e não se prender a personagens, roteiristas e atores por um longo período de tempo. Significava também expandir o escopo temático e estético dentro de um mesmo programa de TV. E em 1959, estreou nos Estados Unidos um dos projetos mais populares e definidores do formato antológico. This is the dimension of imagination. It is an area that might be called The Twilight Zone. The Twilight Zone, ou Além da Imaginação, foi uma série de TV criada por Rod Serling. Ela teve 5 temporadas exibidas entre 1959 e 1964 e transitava por muitos subgêneros da boa e velha ficção científica, abordando paranormalidade, futurismo, distopias e diversos outros babados. E todo episódio terminava com alguma surpresa, reviravolta ou uma espécie de lição. Quite often they would end on a devastating note. Like it was horrible things would happen to people, and cruel punishments were meted out to the character. Esse aqui que tá falando é o Charlie Brooker, criador de Black Mirror, inclusive. Daqui a pouco a gente volta pra ele. É difícil de mencionar a importância de Além da Imaginação. É uma das obras mais importantes de toda a ficção especulativa, que influenciou uma infinidade de autores e obras que surgiram nas décadas seguintes, dentre eles Stephen King e Neil Gaiman. O legado cultural dessa série é tão grande que, em certa medida, o nome dela quase que se tornou um sinônimo de antologia. E por um bom tempo, muitas tentativas de criar algo minimamente parecido com Além da Imaginação eram ofuscadas pelo brilho e pelo prestígio da obra original. Em partes porque vários desses exemplos eram basicamente repetições de uma mesma fórmula. Vários estúdios tentaram, mas nada exatamente super prestigioso surgiu no imaginário do público com a mesma potência de Além da Imaginação. Mas em 2011, tudo mudou. Quer dizer, tudo não, né? Algumas coisas. Welcome to a future where our true reflection is only revealed once the screen goes dark. Welcome to the darkness. Uau! Então tá, né? Chegou a hora. Vamos falar de Parte 2, Black Mirror, uma breve retrospectiva. Criada em 2011 por Charlie Brooker, Black Mirror surge como uma série de contos preventivos modernos. Trazendo tecnologia, ficção científica, porcos e heterossexuais aterrorizados pela monogamia, a produção estreou no canal britânico Channel 4 e foi exibida por lá até 2013. Inspirada até demais em Além da Imaginação, a ideia era utilizar a tecnologia para fazer comentários sociais e inspirar o público a repetir constantemente a mesma frase. Uau, isso é muito Black Mirror. Tudo bem, o intuito da série não era esse, mas aos poucos meio que virou isso aí, né? A grande novidade tecnológica ali, mais ou menos por essa época, era justamente o smartphone, que acabou virando, dentro do imaginário sobre Black Mirror, uma espécie de avatar da distopia tecnológica dos anos 2010. Tanto que virou até senso comum a ideia de que o título da série, Black Mirror, Espelho Preto em português, é uma brincadeira com a tela do celular. Uma referência à primeira coisa que tocamos ao acordar e à última coisa que tocamos antes de dormir. Where our phones are the first things that we touch when we wake up, the last thing we touch before falling asleep. Existem diferentes aplicações desse título. Não precisa ser o celular em si, pode ser também a tela da TV depois que o episódio acaba. E aí você se olha naquele espelho preto e vê o seu rosto, porque é você que está aí, entendeu? Pode ser também a ideia de que existe algo oculto por trás das telas pretas dos nossos celulares. Pode ser várias coisas, mas uma coisa é certa. A coisa toda existe para mostrar pra gente que a distopia não tá no futuro, nem num planeta alienígena, nem numa realidade paralela, mas sim aqui
e agora, nas nossas mãos, o tempo inteiro. Com essa premissa, a gente vai ter episódios que imaginam realidades não tão distantes da nossa e que elaboram especulações não tão absurdas quando comparadas com a nossa vida. Tem aquele episódio que imagina um mundo onde todas as nossas memórias são registradas num chip cerebral, tem aquele outro que se passa numa sociedade dominada por telas e um estúdio super charmoso no centro de São Paulo, tem o personagem de desenho animado que faz carreira política falando todo tipo de barbaridade e por aí vai. Mas peraí, vamos com calma. Talvez o mais interessante pra compreender a criação de Black Mirror, de onde veio o Black Mirror, seja perceber o seu entorno. O que estava acontecendo no mundo do entretenimento nessa época? Qual que era o produto cultural mais impactante de 2011? Pois é, no mesmo ano da estreia de Black Mirror, séries como Game of Thrones e Shameless chegaram às telas, dando sinais de qual seria o foco da cultura pop dali pra frente. Muita desgraça e coisas horríveis. Não só isso, mas a lista de produções distópicas e fatalistas também incluía The Walking Dead, que foi lançada apenas um ano antes de Black Mirror. Uma parcela do público que consumia enlatados americanos, dentro e fora dos Estados Unidos, estava muito investida na ideia de que as séries de TV estavam ficando mais sofisticadas, maduras, experimentais. O termo que circulava na época era a era de ouro da televisão. E isso para muita gente significava basicamente muita desgraça e coisas horríveis. Mas não só isso. Existia também, no meio desse ecossistema, uma certa busca por algo diferente do que a TV aberta costumava oferecer. Things I do for love. Claro que diferente pode significar várias coisas. Como eu disse, Game of Thrones e The Walking Dead surgiram ali mais ou menos na mesma época, com aquele selinho de TV de prestígio ou TV diferente. Mesmo as duas séries sendo variações e desconstruções de fórmulas narrativas facilmente reconhecíveis. No caso, fantasia medieval e história de zumbi, por exemplo. Black Mirror, por outro lado, por ser uma antologia, era um pouco mais difícil de categorizar. Não muito mais difícil, mas difícil o suficiente. Quer dizer, era a boa e velha distopia na maior parte do tempo, mas existia uma certa pretensão de ser algo a mais. Uma boa parte do sucesso da série vinha justamente do posicionamento estético e mercadológico dela como aquilo que você assiste quando quer ver algo diferente. E por um breve período, isso funcionou relativamente bem. A recepção da crítica era positiva e a série até ganhou um Emmy em 2012, mas isso não impediu que ela fosse cancelada no ano seguinte. Por quê? De uma temporada para outra, Black Mirror foi de uma série antológica pontual para uma das maiores despesas da emissora, que até aquele momento vivia à base de comédias e dramas da vida real, como The IT Crowd e Skins. Hello, IT. Have you tried turning it off and on again? A Channel 4, que era a emissora que exibia Black Mirror, até tinha a intenção de continuar o contrato, de continuar exibindo a série, mas com uma condição, que o Charlie Brooker entregasse as sinopses detalhadas de todos os episódios. E isso poderia ser um grande problema pro autor. Um dos pontos que fez Black Mirror cair no gosto do público foi a liberdade criativa do Charlie Brooker. Ele utilizava tópicos emergentes da época, como governantes despreparados surgindo no meio político, e transformava eles em distopias bizarras, como no episódio The Waldo Moment. O aumento da presença das redes sociais e a busca pela fama eram retratados como verdadeiros horrores. E episódios como 15 milhões de méritos podem ser facilmente lidos como críticas ao capitalismo. Os roteiros de Black Mirror estavam diretamente conectados com o contexto social à sua volta, e ter uma corporação controlando cada passo desse processo criativo poderia ser, no mínimo, um empecilho. Entre discussões e negociações, o contrato foi estendido para mais um especial de 1h30, o White Christmas. Mas tanto Brooker quanto a produtora executiva da série, a Annabelle Jones, se viram precisando ir atrás de novas alternativas, quando a Channel 4 deixou bem claro que não tinha dinheiro para manter a série no ar. Foi então que o útil e o agradável se reuniram. A Netflix, na época, estava procurando aumentar o seu catálogo com conteúdo original e Brooker tentava encontrar um novo lar para sua produção. A Channel 4 ainda brigou um pouco para manter Black Mirror no ar, mas em 2015, Brooker e Jones aceitaram a proposta da plataforma de streaming. E o resto é aquilo que a gente já sabe, né? 12 episódios foram encomendados, a oferta garantia não apenas um orçamento largo para Brooker poder brincar com as suas ideias doidas, mas também uma distribuição bem maior que a da Channel 4, que garantia apenas o público britânico.
era um cenário perfeito. Na sua terceira temporada, agora com o selo original Netflix, Rooker decidiu investir em novos formatos, adicionando algumas histórias mais convencionais, talvez. Black Mirror estava pisando no mercado americano agora e, por causa disso, passou a incorporar alguns elementos desse mercado. Foi assim que, de uma hora para outra, surgiram algumas histórias focadas em romance, umas narrativas de série policial e coisas desse tipo. Essa suposta americanização de Black Mirror assustou alguns fãs, mas cativou alguns outros. Mas um resultado é inegável. Black Mirror conseguiu expandir consideravelmente a sua audiência. Já as críticas se dividiram um pouco. Um episódio chamado San Junipero, também conhecido como Nós, Mulheres Meio San Junipero, se tornou uma das histórias mais bem comentadas da produção. Por outro lado, Marjorie este ano topa tudo por likes não foi tão aclamado assim. Foi mais ou menos nessa época que a frase "isso é muito Black Mirror" começou a se popularizar e dá pra ver o primeiro pico de popularidade pelo Google Trends entre 2015 e 2016. A série tava conquistando um novo patamar de audiência e prestígio, ou pelo menos era isso que parecia. A Netflix não tem exatamente o hábito de divulgar os números de audiência dos seus produtos, então a gente sempre fica meio no escuro nesse sentido. Mas o que importa nesses casos é a percepção de sucesso, né? Os likes, os trending topics. Black Mirror sempre é o assunto do momento quando sai uma temporada nova e até quando não sai uma temporada nova, como foi o caso durante a pandemia lá em 2020. Até 2023 foram produzidas 4 temporadas com o selo Netflix, todas elas com seus altos e baixos, alguns altos muito altos, alguns baixos mais baixinhos e alguns ali na meiota. Em 2018, entre a 4ª e a 5ª temporada, surgiu um experimento, digamos assim, ousado, que merece um certo destaque. Black Mirror Bandersnatch foi anunciado pela Netflix como uma experiência imersiva que faria com que o público tomasse o rumo da história. Não que Chico Bento não tenha feito isso primeiro, né? Era pra ser supostamente um negócio revolucionário que incorporaria o universo dos games ao universo do streaming. Possivelmente foi o acontecimento mais importante da cultura pop naquele ano, mas alguém lembra disso? You're being controlled by someone on Netflix. E pra ser bem sincero, alguém realmente lembra dos episódios de Black Mirror depois que o hype passa? Eu tenho que lembrar porque eu tô fazendo vídeo, né? E assim, a gente ouve aquela bendita frase o tempo inteiro. Isso é muito Black Mirror. Mas de verdade, quanto de Black Mirror é realmente memorável? Eu não tô jogando shade não, tá? Isso é uma pergunta que surgiu na minha cabeça várias vezes enquanto eu maratonava essa série e enquanto eu escrevia esse roteiro. Eu acho que quando as pessoas dizem isso é muito Black Mirror, essa frase tem mais a ver com a ideia da série que se consolidou no imaginário coletivo do que com o que de fato tá sendo assistido ali. E às vezes eu acho que é por isso que quando a temporada nova estreou, teve tanto comentário falando que a série tava diferente. Eu vi até alguns críticos falando em crise de identidade. Mas diferente do quê? Que ideia é essa de Black Mirror que existe na sua cabeça que é tão fechadinha, tão redondamente definida? Assistindo agora tudo de uma vez, um episódio atrás do outro, a percepção que eu tenho é que se existe essa crise de identidade, ela tá ali, na verdade, desde o comecinho, desde a primeira temporada. Black Mirror não é uma coisa só, e isso tem suas vantagens e desvantagens. Como eu disse antes, um dos grandes desafios de escrever um roteiro só sobre uma antologia que conta hoje com uma caralhada de episódios com temáticas e gêneros diferentes é que é difícil fazer um único diagnóstico sobre esse produto midiático. E é por isso que na próxima parte desse vídeo eu vou fazer parte 3, Black Mirror, um diagnóstico. Você provavelmente conhece o primeiro episódio de Black Mirror carinhosamente como o episódio do porco. O título oficial dele é The National Anthem, ou o hino nacional em português. Na trama, uma princesa fictícia do Reino Unido é sequestrada e a única demanda do criminoso é que o primeiro-ministro do país apareça ao vivo, diante das câmeras, pro mundo inteiro, transando com um porco. Esse episódio é visto por algumas pessoas como um bicho esquisito quando comparado ao restante da série. A trama não se passa no futuro, não envolve nenhuma tecnologia fictícia, não tem nenhum elemento de ficção científica propriamente dita nela. Em tese, essa história poderia muito bem se passar no nosso mundo, com a parte especulativa sendo basicamente a especulação que existe em qualquer história ficcional. Mas será que esse episódio é tão diferente do resto da série assim? The National Anthem é um olhar
olhar distópico sobre manipulação de mídia e o impacto das redes sociais na sociedade. Ele mostra um mundo em pleno processo de transformação por causa de um recente avanço tecnológico, as redes sociais, e como essa nova tecnologia se relaciona com moralidade, medo, privacidade e política. It's not gonna happen. To the public. Fuck the public! To the public, this would be one man of, to be blunt, questionable popularity, putting personal embarrassment over the life of a young girl. Parece um episódio de Black Mirror pra mim. Mas vamos desmembrar um pouquinho essa história, tá? Spoiler de um episódio que foi exibido 12 anos atrás. The National Anthem não é só sobre uma figura poderosa fazendo amor com um porco diante das câmeras, mas sobre a expectativa em torno da cena grotesca antes dela acontecer. It's already happening in their heads. 2, sobre a disposição do público em engajar com aquele conteúdo. E 3, sobre como exposição e humilhação podem ser usados como arma política. Entirely new form of terrorism. Entre outras coisinhas também. Inclusive, um momento importante da trama envolve uma jornalista trocando uma nude por informações privilegiadas do governo. Uau, isso é muito Black Mirror. Se você junta isso com o desfecho final, em que a gente descobre que o objetivo do vilão era passar uma mensagem sobre como as pessoas estão mais focadas em assistir uma tela do que em observar o mundo à sua volta, The National Anthem deixa o espectador com um gostinho de lição de moral que é típico de vários episódios de Black Mirror. Na história de hoje, vocês viram o que houve quando uma estranha apareceu no palácio. E moral é uma palavra importante aqui. Vários episódios de Black Mirror, principalmente na primeira temporada, envolvem algum tipo de cena íntima gravada e exposta. Tem a cena do porco no primeiro episódio, a cantora que faz conteúdo erótico no segundo, e o casal de heterossexuais que brigam por causa de uma traição armazenada no cérebro da mulher. You have to show it to me, Fee. Why? Because I want to see it. E mesmo quando isso não é um ponto crucial na trama, vez ou outra existe aqui e ali uma não tão sutil referência à pornografia. You look at human politicians, you're instinctively like, bruh, uncanny, right? Like the girls in porn. You just know something's wrong because why else are they doing it? It's usually daddy issues, eh? Just like politics. Isso não é exatamente uma crítica negativa, eu só acho curioso que numa série que se propõe a retratar a distopia que tá presente nas nossas vidas, gaste tanto tempo, tanta energia focada em dizer que a distopia é a pornografia. E assim, gente, eu não tô aqui pra defender a indústria pornográfica não, pelo amor de Deus. Isso foi só uma coisa que eu reparei enquanto revia os episódios um atrás do outro. Eu não vou falar de pornografia nesse vídeo, eu não vou entrar nessa. O que eu tô tentando mostrar aqui nesse momento é como The National Anthem se encaixa muito bem na premissa de Black Mirror, principalmente no sentido de passar uma lição de moral sobre tecnologia depois que uma história acaba. Será que é isso que define um episódio de Black Mirror? Bom, de acordo com o criador da série, não. Em 2016, pouco antes da estreia da terceira temporada, o criador de Black Mirror, Charlie Brooker, deu uma entrevista pra Vox, onde ele abordou as principais temáticas da série e, entre outras coisas, qual que seria a colinha que gruda essas histórias tão diferentes uma da outra. Uma fala dele chamou minha atenção. Ele falou o seguinte: nas nossas histórias, a tecnologia cumpre a mesma função que o sobrenatural ou a magia tem em Além da Imaginação. Em Black Mirror, algo inexplicável e incrível pode acontecer, mas por uma razão tecnológica. A tecnologia nunca é a vilã da série. É sempre uma fragilidade ou fraqueza humana que causa a calamidade. É sempre possível estragar tudo das maneiras mais incríveis. Como se eu não soubesse, né? Como se eu nunca tivesse estragado nada. O que eu acho que ele tá tentando dizer no decorrer dessa entrevista é que Black Mirror não é sobre tecnologia, mas sobre as fragilidades humanas. A tecnologia é o pano de fundo, é o veículo que conduz essas temáticas mais profundas e atemporais. Pelo menos essa é a minha leitura baseado em tudo que eu assisti e nas coisas que o Brooker falou. Eu acho que a série tenta fazer isso com mais intensidade em alguns episódios do que em outros. E eu acho também que os melhores episódios são os que conseguem fazer isso. Surpreendentemente, na minha humildíssima opinião, vários desses episódios são justamente da era Netflix. Quer dizer, várias das vezes em que eu reparei esse objetivo aí descrito pelo Charlie Brooker foram justamente depois da terceira temporada. Será que eu estou dizendo, portanto, que Black Mirror ficou melhor
depois que foi pra Netflix, eu não disse nada, quem disse foi você. Mas, deixa eu falar um pouquinho sobre a era Netflix. Existe uma conversa bastante recorrente sobre Black Mirror, além do uau, isso é muita, não sei o que lá. É de que a série meio que se perdeu depois que ganhou o selo original Netflix. É como se existisse uma versão pura, genuína, britânica de Black Mirror nas 2 primeiras temporadas, que seria totalmente diferente do que a antologia se tornou depois que teve que se adaptar a uma audiência internacional. Algumas coisas são importantes de observar aqui. Quando Black Mirror estreou em 2011, não era tão simples assim assistir uma série de TV que não tivesse sendo exibida oficialmente no Brasil. Quem tinha TV a cabo em casa até que podia assistir Game of Thrones no dia da estreia, e quem não podia pagar tinha que recorrer a... novamente ela, né? A pirataria. Você nunca roubaria um carro. Eu não roubaria mesmo não sei dirigir. Mas enfim, séries de TV britânicas eram, digamos assim, um prazer de nicho. Claro, fenômenos como Sherlock e Skins já existiam nessa época, mas essas séries não eram exatamente mainstream. Pelo menos não fora do Tumblr. Meu ponto é, se você não morava na Inglaterra em 2011 e assistia Black Mirror nessa época, você provavelmente usava o torrent pra isso. Ou seja... você roubaria sim um carro, sua safada. O que eu tô tentando dizer aqui é que existia um certo elemento de rebeldia em usar a pirataria pra assistir uma série de TV britânica distópica sobre o lado sombrio da tecnologia. Eu acho que essa relação com a mídia e a forma como ela era distribuída informalmente entre quem sabia que aquele negócio existia, acabou contaminando a forma como essa série foi sendo percebida pela audiência. Eu falo contaminando de uma forma livre, tá? Não é contaminando, são processos que acontecem. Black Mirror nunca foi um produto independente, alternativo, nem nada nesse sentido. Mas era uma série de TV relativamente autoral e que tinha uma limitação na sua distribuição. Só passava na Inglaterra. Quando essa mesma série, de uma hora pra outra, ganha notoriedade internacional e vira mainstream, a percepção sobre ela muda. As expectativas são outras, a leitura é outra. O que não significa dizer que nada mudou. Algumas coisas mudaram sim. É que assistindo agora, tudo de uma vez, um episódio atrás do outro, eu não senti um impacto tão grande assim da segunda pra terceira temporada, além dos sotaques dos atores. Mas sim, teve uma mudança específica que chamou minha atenção. A partir da terceira temporada de Black Mirror, a gente vai ter mais episódios focados em replicar e desconstruir gêneros narrativos consolidados. Tem o episódio dos zumbis, tem o da Casa Mal Assombrada, tem o romance de viagem no tempo, tem a ópera espacial e tem aquela sketch do SNL estendida por 50 minutos. I am your mother! Episódios como San Junipero, USS Callister e Playtest não são exatamente histórias de advertência sobre os perigos da tecnologia. Pelo menos não tanto quanto outros exemplos mais explícitos desse tipo de história. Marjorie, pelo amor de Deus, se acalma. Existe uma tentativa aqui de construir alguns exercícios de linguagem, roteiro e gêneros narrativos usando temáticas diversas e um dispositivo tecnológico como pano de fundo. So the whole San Junipero system has been a big deal for her. I mean, the biggest deal. Talvez esses aqui não sejam exatamente os típicos episódios de Black Mirror, mas eles se encaixam muito bem na forma como Charlie Brooker descreve a série na entrevista pra Vox, como uma antologia distópica, onde o real foco das tramas são as fragilidades dos personagens que estão na tela. A tecnologia em si não é o ponto central, mas olha só, quando a gente fala isso é muito Black Mirror, não é bem esse tipo de episódio que vem em mente. Para cada San Junipero, um episódio em que um dispositivo tecnológico faz com que duas mulheres se encontrem, se apaixonem e desafiem as fronteiras da vida e da morte para ficarem juntas, a gente tem um Nosedive, um episódio inteiro sobre os perigos das redes sociais. Acho que dá pra perceber qual tipo de episódio eu gosto mais, né? Eu não curto muito não essa história de advertência, cuidado com a tecnologia. Eu prefiro quando Black Mirror sai um pouco dessa premissa. E com isso eu não quero dizer que a era Netflix é melhor do que as 2 primeiras temporadas. Na minha opinião, Black Mirror é inconstante. E essa inconstância, na verdade, pra mim,
tá ali desde o início. Na primeira temporada da série, 15 milhões de méritos e toda a sua história, são 2 dos episódios mais emblemáticos e memoráveis, e eu não acho que eu seria o primeiro a dizer que eles são exemplos quase perfeitos da fórmula básica de Black Mirror, exemplos típicos da série, exemplos que definem a série, com resultados bem diversos, claro. Mas a segunda temporada abre com Volto Já, uma trama estranha, perturbadora, que usa sim um artifício tecnológico, mas para retratar a dor de um luto e para mostrar que uma pessoa morta pode continuar existindo no nosso sótão como uma memória distorcida do que ela foi em vida. I wasn't doing anything. Will you some cake? I know you don't eat anything. Sim, essa história também é bastante relacionável com aqueles primeiros exemplos de chatbots que surgiram, que se tornaram públicos e que estavam sendo bastante comentados na época em que esse episódio foi pro ar. Mas na minha opinião, a catarse emocional dessa história tá muito mais ligada ao luto e ao fantasma metafórico do que a tecnologia em si. Como eu disse no início, é muito difícil pra mim falar sobre Black Mirror porque eu tenho sentimentos conflitantes sobre quase todos os episódios. Cada um deles poderia render um vídeo completamente diferente por aqui. Mas eu quis falar da série inteira num vídeo só, né? Então, eu que me lasco. Eu acho que a força e a fraqueza da série estão mais ou menos no mesmo lugar. Existe muita ambição nesses episódios. Eles se propõem a dizer coisas muito impactantes sobre a condição humana. Existe um certo tom de verdade universal em cada uma dessas tramas. Mas como são episódios de mais ou menos 1 hora de uma série de TV, não dá tempo de entrar em todas as complexidades e todas as nuances que alguns desses temas demandam. E eu também não sei se tem muito interesse ou disposição também pra isso. Pensa em toda a sua história. Um episódio que se passa num mundo onde todo mundo tem suas memórias gravadas num chip que pode ser acessado a qualquer momento. Uma premissa como essa pode levar a todo tipo de discussão, como hipervigilância, policiamento, os interesses das corporações que fabricam e vendem esses chips e até, sei lá, direitos autorais. Mas Charlie Brooker escolhe desenvolver essa premissa retratando os perigos da monogamia. Ai, meu Deus. Assim, tudo bem também, vai. Existe uma tentativa de discutir outras coisas mais profundas do que isso. Eu tô brincando também. Não é os perigos da monogamia também, não. Mas meio que não dá tempo de ir muito longe nesse assunto. E o foco da trama, na minha opinião, tá no lugar menos interessante possível. Se você gosta, beleza. Seja muito feliz. Cada um gosta do que gosta, né? Enfim, eu acho que Black Mirror, na maior parte do tempo, existe dentro desse espectro formado por 2 tipos de história. Por um lado, tramas mais alegóricas, onde a tecnologia é um artifício narrativo que permite expandir os limites da realidade. E, no outro extremo, os perigos da tecnologia. E esse segundo tipo é o que acaba ganhando mais destaque quando se fala em Black Mirror. Quando a gente fala isso é muito Black Mirror, a gente geralmente tá se referindo as histórias de advertência. São as lições sobre tecnologia que o mundo não aprendeu e é por isso que a gente tá nesse buraco. São as versões um pouquinho mais extremas de dispositivos que já existem nas nossas vidas e que culminam em realidades assustadoras. É aquele sentimento de olha o que estamos nos tornando. Mas mesmo nos melhores episódios, a série é muito tímida em investigar as reais causas dos problemas. Com algumas raras exceções, e aqui eu destaco 15 milhões de méritos na primeira temporada e engenharia reversa na terceira, a maioria dos episódios de Black Mirror faz um diagnóstico muito superficial sobre a nossa relação com tecnologia e os problemas que surgiram nas nossas vidas com a chegada da internet, das redes sociais e todo esse inferno. Na maior parte do tempo, não importa o quanto o criador diga o contrário. Parece que a série tá dizendo que é a tecnologia, sim, que corrompe a humanidade. E mesmo quando a trama tenta elaborar em cima disso, quando ela diz que não, a culpa, na verdade, é das fragilidades humanas, isso soa meio esquisito e incompleto pra mim. É um discurso muito frágil. Dizer que o problema é a tecnologia ou uma fragilidade inerente ao ser humano são, na verdade, 2 retóricas muito parecidas. É a ideia de que não existe escolha e a distopia é o destino natural das coisas. E depois dessa maratona, esse diagnóstico ficou muito consolidado na minha cabeça. Depois que eu terminei de assistir as primeiras 5 temporadas, eu pensei,
é isso. Captei a vibe de Black Mirror. Acho que eu tenho uma visão bem firme do que essa série é, o que ela tenta fazer e quais as limitações dela enquanto crítica social. Agora é só escrever o vídeo, gravar, editar, postar e esperar os likes. Mas é claro que nada é tão simples assim. O processo de escrita demorou muito mais do que eu tava esperando, e quando eu tava mais ou menos na metade do roteiro, estreou uma temporada nova. Mas com ela, talvez surja uma nova percepção sobre Black Mirror. Então assim, sem mais delongas, vamos conversar sobre parte 4, a temporada nova. What do you want to watch? Can't really do another true crime. What about... Oh my God, she even has your hair. Em junho de 2023, estreou, sem muitos alardes, a 6ª temporada de Black Mirror. 5 episódios inéditos, todos escritos pelo Charlie Brooker, a primeira temporada da série depois da pandemia e do ChatGPT. O que será que Black Mirror tem a dizer depois de tudo que aconteceu nos últimos 4 anos? What right do they have to kill my abuela with this deep, fake, heretic abomination? Bom, eu assisti tudo, mas eu não vou comentar episódio por episódio, não. Eu quero compartilhar com vocês um pensamento específico que eu tive depois que eu terminei de ver os 2 primeiros. Aí a gente vê aonde a conversa nos leva. Vai ter bastante spoilers a partir daqui, tá? Estais avisados. O primeiro episódio se chama Joan é péssima. E ele conta a história de uma mulher, Joan, que depois de um dia comum de trabalho, descobre que a sua vida foi adaptada para uma série da Netflix. Quer dizer, da Netflix não, né? De um serviço de streaming fictício chamado Streamberry. It's on Streamberry. Mas não é só que a vida dela virou uma série de TV simplesmente. É que todos os dias dela são automaticamente transformados num produto ficcional e disponibilizados instantaneamente numa plataforma de streaming no final daquele dia mesmo. Então imagina, você vive o seu dia inteiro, você chega em casa, você assiste aquele dia transformado num episódio de uma série de TV. E além disso, a atriz que interpreta você nesse episódio é a Salma Hayek. Sim, a eterna Solineusa. Ainda bem que eu sou normal. E a explicação que o episódio oferece é ainda mais doida. Ou talvez não tão doida. Toda a série é gerada através de inteligência artificial e deepfake, incluindo a própria Salma Hayek. They don't film her. She licensed her image to them. The entire show is CGI. It's generated by some kind of super advanced, deepfake, quantum computer mumbo-jumbo. E a Joan fictícia, que é interpretada por Salma Hayek, também tá lidando com o mesmo problema. A vida dela dentro da série também tá sendo transformada numa outra série de TV, que por sua vez é protagonizada por Cate Blanchett. Is that Cate Blanchett? Que também interpreta uma personagem que tá tendo sua vida roubada por uma plataforma de streaming fictícia, blá 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 blá, pelo amor de Deus. Quando Joan tenta processar a Streamberry por ter usado a vida dela indevidamente, ela descobre que os termos e condições que ela aceitou ao se cadastrar na plataforma incluíam também a seção de direitos sobre o seu nome e a sua vida. All of that would have popped up on your phone or whatever when you first signed up to Streamberry. And you clicked accept. Uau, isso é muito certas coisas. Mas a maluquice não para por aí, não. Quando Joan se junta a Salma Hayek de verdade, pra sabotar a Streamberry e destruir a empresa por dentro, elas descobrem juntas que a realidade onde elas vivem não é exatamente a realidade em si, mas sim uma simulação baseada na vida de uma Joan de verdade que existe em algum lugar fora da Matrix, sei lá. I'm not the real Joan? You're a version of Joan. Joan, essa Joan aqui, não é Joan, mas sim uma simulação criada a partir do rosto de uma atriz chamada Annie Murphy e da vida de uma pessoa real chamada Joan, que cedeu os direitos da própria vida para que ela fosse adaptada para uma série de... Gente, pelo amor de Deus. Joan é péssima surge num momento peculiar da história do entretenimento. Pouco mais de um mês depois do início da, hoje encerrada, greve de roteiristas de Hollywood, que reivindicavam, entre outras coisas, uma regulamentação do uso de inteligências artificiais no meio criativo. Um mês depois da estreia da 6ª temporada de Black Mirror, o sindicato de atores entrou em greve como uma reação também ao uso predatório de inteligências artificiais por parte dos grandes estúdios. Uma das notícias que mais circulou sobre o assunto durante o mês de julho foi a de que os estúdios queriam digitalizar imagens de atores e figurantes para usar sem pagar. O que é totalmente normal, gente. Vocês estão reclamando de quê? I thought for once I was gonna have control over my own image. E a Netflix em si é uma peça central no que diz respeito a essa greve. Várias das principais queixas dos grevistas diziam respeito especificamente ao ecossistema dos streamings. Uma reportagem do New York Times de maio desse ano se refere à Netflix como uma espécie de avatar da greve. Em alguns momentos eles chegam a usar a palavra
vilã para se referir à Netflix. Os jornalistas também reportaram que, de acordo com o sindicato de roteiristas, a era do streaming corroeu as condições de trabalho e estagnou salários, apesar da explosão da produção televisiva nos últimos anos, pela qual a Netflix foi responsável em grande parte. E no meio de tudo isso, um episódio de Black Mirror surge como uma espécie de meta-comentário crítico em tom de paródia sobre essa situação toda. E como que faz para assistir esse episódio? O que impressiona é o cinismo. Sim, cinismo. Essa grande ironia que é viver no capitalismo, um sistema econômico que consegue absorver e canibalizar até mesmo as críticas a ele. They have taken 100 years of cinema and diminished it to an app. Quando eu assisto esse tipo de história, esse tipo de crítica, pra mim é inevitável sentir esse cinismo. Joanna Pessima, pra mim, é muito representativo de Black Mirror como um todo. Um grande e elaborado exercício em cinismo. Mas ainda assim, o cinismo de Joanna Pessima, para o bem ou para o mal, é o grande ponto forte da história. Não é a primeira vez que a gente vê humor em Black Mirror, mas eu nunca tinha visto a série embarcar nesse nível de ridículo, de absurdo, de escatologia. Minha filha, pelo amor de Deus, a gente tá assistindo, sim, uma distopia. Uma distopia extremamente reconhecível. I thought for once I was gonna have control over my own image. Mas que também é uma paródia ou um grande deboche, seja da realidade ou até mesmo de Black Mirror em si. E o fato de que tudo isso está disponível na própria plataforma que está sendo parodiada dentro da história se torna também uma piada ou um deboche. Não é só o fato da gente se reconhecer ali, naquele mundo, mas de reconhecer também o absurdo e o ridículo de uma forma absurda e ridícula. Eu sei que teve muita gente que não gostou, mas eu gostei. Me processe. Nessa perspectiva de absurdo, de ridículo, pra mim, Joanna Pessima é um episódio muito eficiente. Não é o meu preferido da série inteira, mas eu achei ele muito satisfatório, de um jeito absurdo e ridículo, claro. A história vai embarcando cada vez mais na loucura, no absurdo, e o final pra mim foi genuinamente surpreendente. Mas o que realmente me surpreendeu não foi nem tanto isso, mas sim o final do segundo episódio. Em Loch Henry, o casal Davis e Pia visitam a cidade natal de Davis, no interior da Escócia, com o objetivo de gravar um documentário sobre um colecionador de ovos, ou alguma coisa assim. About the rare egg guy. Circulando pela cidade com o namorado, Pia toma conhecimento de um serial killer que torturava e matava turistas na localidade nos anos 90. E além disso, o pai de Davis, que era policial, foi a última vítima do assassino que tirou a própria vida logo depois. Sabendo do caso e do envolvimento pessoal da família de Davis na história, Pia insiste que eles façam um documentário estilo true crime sobre o caso no lugar do plano inicial. This is what our film should be about. As investigações levam o casal a descobrir que a família de Davis está envolvida na história de um jeito muito mais profundo e sombrio. O pai de Davis não era simplesmente um policial que calhou de descobrir a identidade do assassino antes de morrer, mas ele, a esposa, a mãe de Davis, e o assassino cometiam os crimes juntos, raptando turistas e mantendo eles em cárcere privado numa espécie de jogo sexual, sádico, psicopata ou alguma coisa desse tipo. Essas coisas. A investigação termina de forma sangrenta, óbvio, com Pia morrendo num acidente enquanto fugia da sogra que, na sequência, tira a própria vida, mas não antes de deixar uma herança macabra pro filho. As fitas VHS que comprovam por A mais B tudo que aconteceu. A essa altura, faltam menos de 10 minutos pro episódio acabar, e apesar de eu estar bastante entretido ali pelo mistério, eu tava também o tempo todo me perguntando em que momento ia entrar o elemento Black Mirror na história toda. Tudo que a gente viu até aqui é basicamente um thriller psicológico, algo que talvez rendesse uma série da HBO ou um episódio do Linha Direta, mas nada que exatamente grita Black Mirror, exceto, claro, pelos 10 minutos finais. Em posse das fitas da mãe, Davis ajuda na produção de uma série documental sobre o caso macabro envolvendo sua própria família, e a série se torna um grande sucesso de público e de crítica. No prêmio BAFTA, Davis é homenageado no discurso de vitória. Toda a mídia, toda a indústria não cansa de repetir o quanto aquele trabalho é importante e o quanto Davis foi corajoso em permitir que aquela história fosse contada. Mas mesmo durante a premiação, durante a homenagem, o olhar de Davis é vazio, distante. Ele não parece estar presente naquele lugar, naquela ocasião, ou até mesmo na própria vida. Você
começa a imaginar a dimensão do impacto de uma tragédia que por si só já poderia destruir uma pessoa. E aqui ela é vivida e revivida na forma de um produto disponível para o consumo de milhões de pessoas. Ao redor de Davis, diretores e executivos discutem como lucrar ainda mais em cima de uma tragédia. No quarto de hotel, depois da premiação, Davis contempla o nada sozinho, o olhar ainda vazio. Uma ligação de um amigo de infância revela que a cidade de Loch Henry se tornou um movimentado ponto turístico graças ao documentário. Ao final da ligação, Davis continua com o mesmo olhar vazio e sem alma. É como se ele tivesse destruído, apático e dormente diante da situação toda. É como se Davis tivesse deixado de ser uma pessoa. Sua vida foi destruída. Seus pais e sua namorada brutalmente mortos. Todas as suas conexões afetivas aniquiladas. Davis não é mais gente. Ele é um produto, um projeto, um trabalho incrível. Such an incredible piece of work. Mas ainda assim, um item numa prateleira com pouca ou quase nenhuma voz sobre a própria história, sobre o próprio trauma. Do bolso esquerdo, ele tira um pedaço de papel dobrado. A câmera revela, num close-up, uma simples frase: para o seu filme. Assinado, mãe. Mas espera aí que eu não mencionei ainda uma informação muito importante. O documentário Loch Henry, A Verdade Aparecerá, a série baseada nos acontecimentos que a gente acabou de assistir, que ganhou o prêmio BAFTA, enfim, que gerou essa situação toda, é produzida e exibida por uma plataforma de streaming chamada Streamberry. Sim, a mesma plataforma fictícia do episódio anterior. It's on Streamberry. O que impressiona é o cinismo. Ao final desse episódio, quer dizer, depois de assistir esses dois primeiros episódios, um depois do outro, eu fiquei com a impressão de que a temporada inteira ia ser sobre a plataforma Streamberry, que Black Mirror tinha se transformado numa antologia distópica sobre a própria Netflix. Black Mirror, a distopia agora é a Netflix. Mas não, a Streamberry não aparece nos episódios seguintes, mas apesar disso, eu acho que existe sim uma temática que ronda a temporada inteira e que tem uma relação interessante com a Streamberry e, consequentemente, com a Netflix e todas essas plataformas que cercam a gente o tempo inteiro. Eu acho que a nova temporada de Black Mirror tá tentando fazer um comentário sobre a fragmentação da identidade humana, ou melhor, sobre a degeneração dessa identidade humana, sobre deixar de ser gente de alguma forma. Alguma coisa nesse sentido. Eu não sei se eu escolhi muito bem as palavras, mas foi o que eu consegui elaborar até aqui. Deixa eu ver se eu consigo explicar melhor. Em vários episódios, a gente acompanha a transformação de pessoas em, vamos dizer assim, avatares de si mesmas. Joan vira uma personagem de TV, Davis transforma seu trauma de família num produto midiático, tem um episódio sobre um lobisomem, quer dizer, uma lobismulher, tem os astronautas que transferem suas consciências para réplicas artificiais de si próprios, e tem até um demônio que toma a aparência de um ícone da cultura pop dos anos 70. Mas quando eu digo isso, eu não tô falando simplesmente da construção de personas. Tem muito filme, livro e série sobre pessoas se transformando em outras pessoas, ou que se disfarçam de outras pessoas, ou misericórdia, meu Deus. Eu acho que o buraco é um pouquinho mais embaixo. Pra eu explicar melhor o meu ponto, eu quero falar um pouquinho sobre a recepção do público e da crítica sobre essa temporada de Black Mirror. As reações à temporada nova de Black Mirror foram diversas, mas um comentário muito repetido em muitos lugares era de que a série mudou, ou ainda que Black Mirror vive uma crise de identidade, que não é mais a mesma coisa, que a série abandonou, pelo menos parcialmente, a premissa tecnológica. Isso vem sendo dito por criadores que eu gosto e admiro, por jornalistas, críticos respeitados e, claro, não menos importante, pela Anitta. E embora eu entenda de onde vem esse argumento, eu respeitosamente discordo dele. Pelo menos em partes. Charlie Brooker sempre insistiu em repetir por aí que Black Mirror não é sobre tecnologia, que é sobre a natureza humana. E às vezes a impressão que fica é que a temporada nova surge justamente para provar esse ponto, de que a discussão ali é mais ampla que a tecnologia em si, e de que Black Mirror é uma série sobre as fragilidades humanas. Mas isso também não é verdade, pelo menos não na minha opinião. Todos os episódios da sexta temporada de Black Mirror estão intimamente ligados à tecnologia, ou à internet, ou às redes sociais. Sim, até o episódio do demônio da Disco Music. Todas essas histórias lidam com as ansiedades de viver num mundo cronicamente online, sobre como esse mundo rouba as nossas humanidades. O que a gente assiste aqui, representado de diferentes maneiras, é a ansiedade de ter as nossas vidas transformadas em
dados, I thought for once I was gonna have control over my own image. de assistir diariamente as nossas histórias, os nossos traumas, nossos impulsos mais violentos serem espetacularizados e convertidos em conteúdo. É o medo de perder o controle sobre quem nós somos, de destruir o mundo à nossa volta graças a persuasões convincentes de forças sobrenaturais que tomam a forma de iconografias nostálgicas da nossa infância. É o medo de, pouco a pouco, deixar de ser gente e virar um produto, um fetiche num mundo virtual. É com esse tipo de medo, é com esse tipo de ansiedade que a gente precisa lidar todo dia. Essa é a realidade à nossa volta. Esses são os demônios que a gente precisa enfrentar diariamente. É esse o futuro hipertecnológico que a gente merece. O futuro é isso que a gente tá vivendo. Aliás, Black Mirror sempre se vendeu pra gente não como uma série sobre o futuro, mas sobre o presente. É essa a ideia por trás do espelho preto, afinal. Você desliga a TV e descobre que é você, que aquela realidade desoladora na tela não é um mundo alternativo, nem o século 32. Somos nós, agora. Mas se isso é verdade, se a ideia da série é examinar criticamente o agora, tem algo muito importante que tá sendo ignorado nessa história toda, que é como foi que a gente chegou até aqui. Porque o agora não simplesmente brota na realidade. Ele é construído através de decisões do passado, de processos históricos. E aí eu pergunto novamente, se a distopia é o agora, como foi que a gente chegou até aqui? E é por isso que eu chamei a próxima parte desse vídeo de Parte 5, a culpa é do capitalismo. My argument is that the internet is broken because it's a business. Esse cara aqui se chama Ben Tarnoff. Ele é autor de um livro chamado Internet para o Povo, a luta pelo nosso futuro digital. Esse livro aqui, ó, eu li. Ele não foi lançado em português ainda. Eu não sei de quando que é esse livro. 2022, ano passado. Fica a sugestão para as editoras brasileiras que estão me assistindo. É bem bom. Se alguma editora lançar aqui no Brasil, não esqueça de mandar o mimo aqui para casa. Eu gosto de receber coisas. Enfim, esse livro aqui, ele fala um pouco sobre a história da internet desde a década de 60. Sobre como ela surge primeiro como uma iniciativa pequena, pública, ligada às Forças Armadas dos Estados Unidos e que, aos poucos, foi sendo entregue para a iniciativa privada. Eu vou contar um pouquinho dessa história aqui e eu prometo que vai fazer sentido em algum momento. Vamos lá? Vamos lá! Today, a new moon is in the sky. Em 1957, a União Soviética colocou o primeiro satélite artificial em órbita no nosso planeta. O Sputnik marcou o início da corrida espacial e ele é também um dos marcos mais importantes da Guerra Fria. O segundo mais importante depois da veia de Kerry Russell na série The Americans. O lançamento do Sputnik também foi responsável por provocar uma crise no establishment americano. Ou seja, a sensação interna de que os Estados Unidos estavam perdendo a guerra e o bonde da história. É importante entender a Guerra Fria como um grande campeonato de manja. O termo técnico é esse. Se a União Soviética estava na frente, os Estados Unidos precisavam correr atrás do prejuízo e vice-versa. A reação imediata ao lançamento de um satélite soviético foi um aumento considerável de investimento público, investimento do governo dos Estados Unidos em pesquisa científica, uma pesquisa que, 12 anos depois, levou o homem à Lua. Onde é que eu tô? Nesse canto tão deserto, esse cara alguém querer me prejudicar, querer me matar. Mas uma outra pequena grande conquista surgiu a partir desse aumento de investimento público. Ok, não a internet em si, pelo menos não ainda, mas algo preliminar chamado ARPANET, uma rede que conectava computadores numa agência governamental de pesquisas avançadas. Tudo isso é contado com muitos detalhes nesse livro, e uma frase em particular chamou minha atenção. É quando o autor fala que a internet foi criada para ganhar guerras. Eu quero fazer uma pausa aqui para explicar o que talvez seja o meu principal objetivo com esse vídeo. Porque, não, meu objetivo aqui, no final das contas, não é nem falar de Black Mirror. Pau no cu de Black Mirror. Eu tô aqui fazendo tudo isso, esse vídeo enorme, para combater a ideia de que as coisas simplesmente surgem. A ideia de que a tecnologia simplesmente se desenvolve como se fosse algo orgânico, com uma trajetória linear e neutra. A ideia de que a internet ou os espaços cibernéticos são entidades autônomas que, ao se desenvolverem, se sobrepõem ao mundo real e humano. E aí, sobre esse assunto especificamente, eu recomendo esse livro aqui que eu tava lendo, que chama Colonialismo Digital por uma Crítica Hacker Fanoniana. Ele é recente também, esse tem em português, foi publicado aqui no Brasil pela editora Boitempo. Mais uma tarefinha de casa aí pra vocês lerem, se vocês quiserem. Mas o que isso tem a ver com o tema desse vídeo? Tudo. Esse tipo de retórica alimenta o imaginário sobre Black Mirror e é muitas vezes retroalimentado pela própria cultura pop com suas histórias grandiosas sobre máquinas ganhando consciência e dominando a raça humana.
Essa linha argumentativa também aparece no documentário O Dilema das Redes, de 2020, que entrevista programadores arrependidos por terem construído sistemas de vigilância e controle cibernético extremamente sofisticados que se alimentam de dados e trabalho humanos. I don't know any parent who says, yeah, you know, I really want my kids to be growing up feeling manipulated by tech designers, manipulating their attention, making it impossible to do their homework, making them compare themselves to unrealistic standards of beauty. Like, no one wants that. No one does. É meio que uma ideia de que tem algo de errado na tecnologia em si. O problema é a tecnologia existir, é ela ter sido criada. Por quê? Por que, meu Deus, nós criamos essa tecnologia que é inerentemente maligna? Teria sido melhor se nada disso tivesse sido criado. Mas essa linha de pensamento, ela é muito conveniente para tirar a responsabilidade das grandes corporações e desses executivos riquíssimos que, de fato, têm o poder de tomar essas decisões que transformam a vida da gente num grande mar de merda. Na minha opinião, essa retórica, ela desloca a responsabilidade. Ela desloca o problema para o lugar errado e cria uma visão sobre tecnologia quase como se fosse algo místico. E, novamente, isso é muito conveniente para as corporações que detêm o poder sobre essas tecnologias. A gente não discute a forma como se usa a tecnologia. A gente centraliza o debate na existência em si da tecnologia. Dá para entender a diferença? Deixa eu ver se eu consigo explicar melhor. Sabendo dessas informações que eu soltei aqui até agora, eu pergunto para vocês: por que vocês acham que a gente tem internet? Por que essa tecnologia existe? E por que ela existe do jeito específico que ela existe? Deixa eu mostrar pra vocês um outro trecho desse livro aqui. A internet foi projetada para funcionar em qualquer lugar porque os militares dos Estados Unidos estão em toda parte. Hoje, eles mantêm cerca de 800 bases em cerca de 85 países ao redor do mundo. Possuem centenas de navios, milhares de aviões e milhares de tanques. A razão pela qual a internet funciona em muitos dispositivos é porque ela precisava ser tão onipresente quanto os militares que financiaram a sua criação. Eu não tô tentando fomentar a teoria da conspiração aqui não, tá? Eu tô citando a minha fonte e você pode e deve correr atrás dela pra verificar por conta própria. Mas tem uma outra parte dessa história que eu quero contar aqui também. O sucesso da DARPANET despertou o interesse de cientistas de outras organizações. Em 1986, a National Science Foundation lançou um negócio chamado NSF-Net, que era um programa que tinha o objetivo de desenvolver uma rede que conectava professores e educadores da própria fundação. O projeto foi sendo expandido nos anos seguintes e foi descontinuado na década de 90 para dar lugar a um sistema que permitisse que mais pessoas pudessem acessar essa rede. A estrutura que fazia a NSF-Net funcionar é descrita pelo Ben Tarnoff como a espinha dorsal do que veio a se tornar a internet que a gente conhece hoje. E em 30 de abril de 1995, o aparato físico por trás dessa rede foi entregue a empresas privadas sem nenhum tipo de contrapartida. Sim, gente, a internet não é uma nuvem que paira em cima da cabeça da gente. Não é um negócio invisível que tá no ar, que a gente respira. Para funcionar, a internet precisa de uma estrutura física gigante, que inclui até cabos submarinos que passam pelo planeta inteiro. E essa parafernália inteira hoje tá nas mãos de empresas privadas. O que essas empresas querem com isso? Diante desse resumo, parece que as opções eram duas. Ou a internet tinha que ficar nas mãos dos militares ou nas mãos das empresas privadas. Qual que é a diferença de uma coisa pra outra na prática? Eu não vou responder isso não, mas se você quiser ler a história inteira, eu recomendo esse livro aqui e tem os textos interessantes também na descrição desse vídeo. Eu citei uma data específica aqui, abril de 1995. Eu citei também o fim da NSF-Net, porque é esse o evento que o Ben Tarnoff escolhe como o momento chave da privatização da internet. A National Science Foundation era uma iniciativa do governo dos Estados Unidos e foi por escolha desse mesmo governo que a internet como a gente conhece se tornou o que ela se tornou, um grande shopping. Segundo o autor, o governo dos Estados Unidos, que controlava a principal artéria da internet, tinha o poder de determinar o que a substituiria. No início da década de 1990, a internet havia se expandido para além da NSF-Net e o modelo existente já não era mais sustentável. Para a internet continuar sua evolução, um novo arranjo teve que ser encontrado. Esse arranjo poderia ter assumido muitas formas. Em vez de explorar as opções, o governo autorizou a indústria a ditar unilateralmente os termos da transição. Naturalmente, a indústria insistiu que a privatização da internet era uma pré-condição para sua popularização. As únicas opções, ao que parecia, eram preservar o sistema como uma rede de pesquisa restrita ou torná-lo um meio de comunicação de massa totalmente privatizado. A partir desse momento, segundo esse livro, é que acontecem os passos graduais que culminam na privatização
organização da estrutura dos componentes físicos que compõem a internet. Isso lá na década de 90. E o resultado hoje é esse oligopólio que a gente conhece, que continua se fortalecendo e onde essas big techs continuam investindo pesadamente em, por exemplo, comprar cada vez mais cabos submarinos que conectam o mundo e, com isso, construir verdadeiros impérios que controlam tanto os tubos quanto as informações que circulam neles. Tá, querida? Palavras do Ben Tarnoff aqui, tá? O vocabulário que a gente usa pra descrever a internet também é ditado indiretamente por essas empresas. A gente chama de redes sociais, de plataformas, palavras que soam neutras e imparciais, mas nada disso é neutro ou imparcial. Esses espaços onde a gente existe na internet, Instagram, WhatsApp, YouTuber ou o site Shorter, eles têm, pelo menos ainda, essa aparência de lugares públicos, praças públicas, grandes ágoras, mas eles são privados. E a gente é levado a eles. A gente é conduzido a usar essa rede mundial de computadores através deles, como se não existissem outras opções. Mas existem. Ou pelo menos deveriam existir. Esse não é o único jeito, essa não é a única configuração possível. Existiram e ainda existem tentativas de construir outras maneiras de estar na internet. Mas a gente foi condicionado a enxergar esse cenário atual como o único possível. E falando em tentativas, no dia 6 de janeiro de 2011, o hacker ativista Aaron Swartz foi preso depois de invadir o sistema da MIT e baixar milhões de artigos científicos da JSTOR. A ideia dele era disponibilizar todo o conteúdo de forma gratuita, como um protesto em defesa do acesso livre àquele conteúdo. Swartz era um árduo defensor do conhecimento livre na internet e lutou bastante contra o domínio corporativo de uma ferramenta que tinha um grande potencial emancipatório e democrático. Por causa disso, ele sofreu um pesadíssimo assédio judicial e, infelizmente, tirou a própria vida em 2013. É por isso que a internet é do jeito que ela é, porque é esse tipo de coisa que acontece com qualquer tentativa de construir um caminho alternativo. A distopia é isso, entendeu? E o motivo de eu estar contando essas histórias aqui não é simplesmente pra dizer que a distopia da vida real é muito pior que Black Mirror. Isso não é novidade. Eu quero que a gente reflita sobre escolhas e resultados. A realidade que a gente vive é o resultado de escolhas e de processos históricos. Ela não é um negócio que simplesmente brota e é inevitável. Seguindo a mesma lógica, a tecnologia e a forma como a gente interage com ela também são produto de decisões. Quem é que tá tomando essas decisões? Alguém decidiu que a realidade seria assim. E existem disputas sobre essas decisões. Essas disputas ainda estão acontecendo. A gente não tá no fim da história. A história tá se construindo todos os dias. E eu também não quero embarcar na ideia de que as coisas são do jeito que são porque a natureza humana é assim. Porque essa é a retórica de filho da p***. Essa é a retórica dos capitalistas que querem continuar explorando os mais pobres e o meio ambiente. E isso é propaganda. A gente constrói a sociedade que a gente vive. A gente é parte da história. Natureza humana é o meu p***. Sim, tá bom, vai. A gente vive numa distopia tecnológica extremamente sombria, extremamente ridícula, comparável a um episódio de Black Mirror. Mas por quê? E o que a gente pode fazer pra sair disso? Refletir sobre tecnologia e a nossa relação com ela é também refletir sobre as escolhas que nos trouxeram até aqui. E a ficção científica pode ser uma ferramenta importante para construir possibilidades em cenários desoladores. Distopias podem ser maneiras de enxergar além dos imaginários prometidos por figuras poderosas. Mas é possível extrair alguma reflexão genuína a partir de um episódio de Black Mirror? É possível inspirar alguma pulsão de mudança real a partir de alguma dessas histórias? Marjorie, este ano, pelo amor de Deus, me ajude! E talvez enquanto eu tô falando isso, você esteja pensando que inspirar a pulsão de mudança nunca foi o objetivo de Black Mirror. Ou que isso nem deveria ser um objetivo de uma série da Netflix. Ou ainda que isso nem deveria ser um parâmetro para avaliar um produto cultural. E talvez nem seja mesmo. A essa altura, você já sabe que isso aqui nem é mais um vídeo sobre Black Mirror, né? Eu não tô aqui pra fazer um review dessa série, mas sim um comentário sobre a nossa relação com ela. O que significa olhar pro mundo, olhar pra realidade à nossa volta e falar: uau, isso é muito Black Mirror. Bom, tem uma frase famosa de um poeta francês chamado Stéphane Mallarmé. Por que eu tô falando isso? Vai fazer sentido, calma aí. A frase diz o seguinte: tudo no mundo existe pra ser contado num livro. Essa frase é do século XIX, do final do século XIX, pra ser mais específico. E é uma reflexão sobre a explosão de romances, contos, cartas, crônicas, relatos escritos de uma forma geral. Parece besteira pensar nisso hoje, mas imagina estar vivo no século XIX. Imagina viver num mundo onde a literatura de repente se torna um produto cultural de massa, onde existe meio que de uma
hora para outra, uma indústria dedicada à leitura. Claro, não é todo mundo que tem acesso a isso, nem de longe, mas ainda assim, existe a indústria. Existe um mercado editorial. E essa frase do Mallarmé, ela é bem interessante porque ela mostra um sentimento de que num cenário como esse, onde a literatura se torna o principal lugar onde o mundo é representado, transformado, ressignificado, num cenário assim, de fato, o objetivo final de todas as coisas é virar um livro, é se transformar numa história. Ou pelo menos parece que o mundo em nossa volta existe em função disso. Segura essa ideia aí. É mais ou menos como hoje a gente pode ouvir uma fofoca super cremosa e pensar que ela deveria estar num podcast, por exemplo. Que essa fofoca super cremosa seria melhor apreciada ou potencializada nesse formato. Ou quando a gente ouve falar de um crime horrível e pensa, nossa, alguém devia fazer um documentário sobre isso. Devia mesmo? Nesse livro aqui, ó, sim, mais um livro. O nome dele é O Show do Eu, a Intimidade como Espetáculo, da Paula Sibilia. Ele traz alguns questionamentos como esse que eu fiz aqui. E aí tem um momento que ela fala um negócio interessante. Em vez de parecer que tudo existe para ser contado num livro, como na época de Mallarmé, tem se propagado a impressão de que só ocorre aquilo que é exibido numa tela. Uau, isso é muito aquela série lá. E veja só, a questão não é a tela em si, obviamente. Você está me vendo numa tela agora. E praticamente todos nós, em algum momento das nossas vidas, estamos também com a cara numa tela. O que isso quer dizer? Uma infinidade de coisas, mas considerando que esse lugar que a gente habita o tempo inteiro virou um grande shopping, estar constantemente numa tela significa que a gente é um produto. Não somos cidadãos, não somos artistas, não somos personagens de um podcast, não somos criadores de conteúdo, não somos nem seres humanos. A tela é uma prateleira e nós somos itens nessa prateleira. Tudo no mundo, incluindo a gente, existe para ser um item numa prateleira. Mas isso também não é novidade. Como eu disse antes, eu não tô aqui para dizer que a distopia da vida real é pior do que Black Mirror. Não é isso. Não é esse o meu objetivo. Mas a questão é essa. Não tem como a gente fingir que a realidade não é sombria. Ou que o otimismo proporcionado pela internet, pela tecnologia de uma forma geral, era uma grande mentira. Que as grandes promessas de emancipação, de liberdade, de democratização da informação, na verdade, nos trouxeram hipervigilância e colonialismo. De novo, distopias como Black Mirror podem ser ferramentas que ajudam a gente a enxergar além das promessas dos poderosos. Porque as promessas estão sendo feitas ainda. Você vai ser dono do seu próprio negócio. Você será o seu próprio chefe. Você controla os seus horários. Mas até mesmo Black Mirror também é um item na prateleira da Netflix. Essa é a grande contradição. Mesmo eu falando essas coisas aqui, eu também tô dentro de uma plataforma. Eu também sou um produto que você escolheu assistir na prateleira do YouTube. E eu digo pra mim mesmo que isso aqui, a minha presença aqui nessa plataforma, é um mal necessário. É o veículo que eu tenho pra conversar com várias pessoas. Que eu tô usando esse espaço aqui que eu tenho pra provocar questionamentos. Jogar uma pulguinha aí atrás da sua orelha. Mas será que isso é suficiente? Será que essa minha boa intenção compensa todo o resto? Quando você terminar de me assistir, você vai fazer o quê? O que a gente faz quando termina de assistir Black Mirror? A gente enxerga melhor a realidade? A gente tá melhor treinado pra identificar os mecanismos de dominação? E no sentido contrário? E quando a gente identifica a distopia no mundo real? Quando a gente diz que isso é muito Black Mirror, qual é a pulsão que essa frase provoca? É uma pulsão de mudança ou de aprendizado? Ou é só uma vontade de assistir o episódio de Black Mirror sobre aquela distopia? Existe sentido nisso? Existe sentido na distopia? Ou será que, assim como os livros e as telas, tudo no mundo, ou melhor, todas as desgraças, existem para virar episódios de uma distopia tecnológica?
Uau, isso é muito, não sei o que lá.